Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o porquê fazer o bem, como que isso impacta diretamente no nosso bem-estar e na nossa saúde. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos juntos estudar, aprender e evoluir. Que a Tua luz e dos anjos e mentores toquem em nosso coração, alma e mente, para que juntos possamos fazer um mundo melhor, sendo melhores. Que assim seja. Muito bem, para a primeira leitura do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 3, versículo 17. A pá está na sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo inextinguível. O trabalhador divino. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado de o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empenhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada, aos salvadores das diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cesseiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Que assim seja. Olha só que interessante. Esse texto do Evangelho vem nos fazer refletir sobre o papel e o nome que João Batista nos dá para Jesus. Jesus não é só o divino príncipe, o sagrado, ou seja lá que nome nós possamos dar para ele. Por aí, ele merece todos os títulos por ser o ser mais puro e perfeito que já nasceu aqui na Terra. Porém, João Batista designa-o pelo serviço que ele vem prestar no planeta. Ele é o trabalhador que está com a pá sempre ativa, ou seja, não é alguém que fica descansando e perde os acontecimentos ou espera as coisas se resolverem. Ele está ativo, trabalhando para fazer o que precisa ser feito. Fazer o bem, ajudar, renovar. E ele separa o joio do trigo, separa a palha, do trigo. Ou seja, ele vem mostrar o que é o certo e o que é errado pelas suas atitudes, muito mais do que só por palavras. Ele não vem trazer leis, ele não vem escrever só pergaminhos, ele não escreve nada. Quem escreve depois são os apóstolos que vêm trazer os ensinamentos da forma escrita. Mas ele exemplifica, ele fala com simplicidade e exatidão e exemplifica o que deve ser feito. E é isso que se espera de nós. Nós que somos trabalhadores do bem, nós que queremos seguir o exemplo do Cristo, temos que estar sempre atentos para fazer o bem em qualquer situação, estar sempre com a par da boa vontade ativa, o que é difícil, mas nós temos que fazer o esforço
né? De tentar, nas pequenas situações dentro de casa, no trabalho, na rua, fazer a atividade do bem. Trabalhar ativamente pelo bem vai nos retornar dividendos multiplicados para a alma, para o coração e paz de espírito, sabendo que a gente fez o que precisava ser feito. Então, lembrando que queimar a palha significa deixar queimar as coisas ruins, queimar o nosso lado ainda egóico, tão carnal e material e apegado às coisas do mundo e não à essência divina, né, do nosso espírito junto a Deus. Portanto, essas coisas vão queimar, elas vão passar, com mais ou menos dor, menos ou mais dificuldades, mas nós deixaremos tudo isso para trás. Façamos então nosso esforço contínuo de agir no bem, trabalhando sempre, com esforço, dedicação, não esperando as coisas acontecerem do nada, mas sabendo esperar o tempo de Deus. Que assim seja. E dentro desse contexto temos o nosso querido livro, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é saber o porquê do bem. Ao desempenharmos determinada atividade a serviço do bem, estamos conscientes de que o bem que fazemos deve ser sentido e saído do nosso interior? Nunca nos sentiremos completamente felizes por praticarmos o bem sem estarmos dentro dele e ele dentro de nós, descartando a postura de robôs, que agem muitas vezes de forma eficiente, mas sem saber por que devem agir. Não só fazer, mas saber por que se faz, observando o quanto os outros são beneficiados e o quanto também nós somos beneficiados ao aproveitar cada oportunidade. Não só idealizar, mas construir. Às vezes ficamos só na expectativa de ver a construção pronta, mas se não suarmos, é impossível que venhamos a ver a execução. Não só desenvolver o trabalho, é preciso crescer com ele. O bom trabalhador consegue aprender em todos os momentos, desde os de sucesso até os de crise. Observemos, meus irmãos, a possibilidade de exercer nosso papel na seara de Jesus e entreguemo-nos de alma jubilosa à lavoura do bem, sabendo que sem ele nada seremos. Mas sem saber o porquê dele, talvez acomodemos na ideia de que o bem deve existir no mundo, ignorando, entretanto, como deve ser a razão de praticá-lo. Que assim seja. Bem, complementando o Evangelho, o que esse texto lindo vem nos ensinar? Que nós temos que ter um agir para o bem raciocinado, assim como temos que ter uma fé raciocinada, não é? Que a gente estuda sempre, que Kardec vem nos trazer que a fé raciocinada é aquela que move montanhas e não se altera em qualquer tempo, apesar de todas as mudanças. Assim também deve ser a ação no bem. A ação no bem não deve ser automática, robotizada, só agir por agir, mas a gente fazer o bem sabendo o quanto aquilo está afetando a pessoa que está recebendo, como ela está se sentindo melhor e bem com aquilo, e percebendo o quanto aquilo nos faz bem também. Porque quando nós estamos ali presentes, agindo, fazendo bem de coração, corpo e alma, a mente conectada, né, naquele agir e servir para o amor, nós nos transformamos muito mais do que simplesmente fazer por inércia. Então, esse evangelho, essa reflexão desse texto, vem nos convidar a ser mais reflexivos, entender o bem que fazemos e também aquele que recebemos nas atitudes de boa vontade, né? Nas ações como nos ensinou o Mestre Jesus. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Recompensas da gentileza? Interrogação. Uma meta-análise da ligação entre pró-socialidade e bem-estar. Esse artigo foi publicado no journal ou na revista que tem como título Psychological Bulletin, que quer dizer boletim psicológico, pelo primeiro autor, Brian Hui, e última autora, Lauren A. Cunningham Amos e Alexander Kugan. Bem, o
que esse artigo científico fez? Como ele disse, ele é uma meta-análise. Meta-análise é interessantíssimo para nós que queremos aplicar, porque ele pega diversos artigos científicos de todos os tempos e resume se aquele achado ele é significativo, tem diferença válida mesmo, ou se era só uma hipótese que não se confirmou. E nesse caso, estão testando a hipótese de que agir para o bem, pró-socialmente, fazer o bem aos outros, nos faz bem, para o nosso bem-estar e saúde. E o que esse estudo mostrou na prática é que sim, vários estudos científicos ao longo do tempo associaram de uma forma direta o agir, o você levar e fazer o bem para os outros, né, fazer um serviço voluntário, buscar ajudar alguém na rua, ajudar colegas, ajudar até dentro de casa e na família. Esse agir para o bem do outro traz maior bem-estar e realização pessoal para quem está fazendo e agindo no bem e também aumenta a nossa saúde. Pode aumentar o nosso bem-estar e saúde também. Ou seja, fazer o bem nos faz bem, de verdade, né? E isso confirmado por diversas pesquisas científicas. Portanto, se ainda não aprendemos a fazer o bem só para doar, porque nós ainda estamos longe da perfeição, né? Mas que façamos o bem, porque ele vai multiplicar o bem para nós também. Tudo que a gente emite, retorna. E está aí a comprovação tanto pelo Evangelho quanto por artigos científicos diversos que nos comprovam esse efeito. Façamos então a nossa parte, acendendo a luz aonde formos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Senhor Deus, que a Tua luz brilhe em nosso coração, em nosso ser, e que consigamos levá-la aonde formos aqueles que mais precisam. Que de fato saibamos nos despertar para fazer o bem àqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.